Oi, você curte uma campanha de terror sobrenatural, se amarra no sistema Daimon e no cenário Trevas RPG e adoraria fazer um mago no caminho de metamagia? Bom, se a resposta para todas essas perguntas for sim, fica aqui, que depois da vinheta eu vou te ensinar como utilizar o caminho da metamagia para Trevas RPG no sistema Daimon. Eu já volto, hein? Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é mais um vídeo para o quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro eu falo a respeito de cenários de RPG de mesa. Isso mesmo, RPG de mesa, jogo de interpretação de personagens. E hoje eu estou falando a respeito do sistema Daimon. É um sistema que foi criado aqui no Brasil por Marcelo Del Débio e Norson Buttrell e que tem como pano de fundo a criação de histórias de terror sobrenatural através do seu cenário principal, o cenário de Trevas RPG. E se você curte o cenário de Trevas RPG ou se não conhece e gostaria de conhecer, eu deixei um link aqui no card que vai te levar para a playlist onde fala sobre a história de Trevas RPG. E também outro link que vai te levar para a playlist do sistema Daimon. Lá eu falo tudo sobre as regras de Daimon, como criar personagem, como utilizar as regras de combate, eu falo sobre magia, eu falo sobre um monte de coisa legal, tá certo? No vídeo de hoje, eu estou encerrando uma playlist, então é um vídeo muito importante, porque é o último vídeo dessa playlist, que é a nossa playlist sobre magia para o sistema Daimon. Então, nessa playlist, que também vai estar aqui no card, eu já falei tudo que tinha para falar sobre magia para o sistema Daimon. Eu falei sobre as mitologias, né, que são utilizadas no sistema Daimon em relação à magia. Eu falei sobre a cabala, falei sobre as formas criar, controlar e entender. Eu falei a respeito dos caminhos elementares de magia. Falei fogo, terra, água, ar, luz, trevas, dei dicas de como utilizar, falei sobre magia espontânea, falei sobre magia ritualística, os limites de magia no sistema Daimon, né? E fui destroçando cada um dos 11 caminhos de magia, né? São 6 caminhos elementais, como eu falei, fogo, terra, água, ar, trevas e luz. 3 caminhos arcanos da vida, né? Plantas, animais e humanos, e 2 caminhos arcanos negros, que é espírito e arcano, tá? E hoje nós vamos falar sobre o último caminho, né? Que não se encaixa em nenhuma dessas 3 classificações. Ele nem é elemental, ele também não é arcano da vida e nem arcano negro, que é o caminho da metamagia. Como o próprio nome diz, o que é metamagia, né? Meta, quando é utilizado, é um termo que quando é utilizado na frente de outra palavra, ele quer dizer algo além daquilo. Por exemplo, quando a gente fala em metafísica, a gente está falando de regras de um mundo não físico, além do físico, né? A gente está falando de coisas espirituais. Quem gosta muito de falar sobre metafísica são exatamente os espíritas, né, da religião espiritual. Muito bem, quando eu falo metamagia, eu estou falando do que vem antes da magia, né, o que vem além da magia. Então, estou falando sobre a própria origem da magia, sobre a própria essência da magia. Então, o caminho da metamagia, ele é um caminho extremamente poderoso, extremamente perigoso para ser utilizado pelo narrador. O narrador tem que utilizar o caminho da metamagia com muito cuidado. Você não vai permitir que qualquer pessoa na sua campanha seja um metamago. Não pode permitir, porque é uma magia que pode realmente destroçar com a sua campanha. É uma magia extremamente poderosa, manipula a própria probabilidade, a própria essência, né, da sorte, do azar, tá? Então a metamagia é extremamente poderosa. Mas ela é muito legal, por exemplo, para utilizar em NPCs, né? Assim, NPCs com metamagia, eles são tudo de bom que você pode utilizar na sua história. E se você confia na sua mesa, confia nos seus jogadores, você pode abrir uma exceção e deixar que os seus jogadores joguem com metamagia. Mas cuidado, hein? Muita cautela
para não acabar, né, estragando a sua história. Vamos então conhecer a essência da metamagia e o que um mago de metamagia é capaz de fazer no sistema Daimon? Vem comigo. Assim como nos outros caminhos, né, de magia, eu vou falar, tá certo? Tomando como base as formas da magia, né? Criar, controlar, entender. Então eu vou começar falando a respeito do caminho de entender. Aí vou do primeiro, entender 1, entender 2 até o 5º nível. Aí depois eu vou para criar do 1 ao 5 e por último controlar do 1 ao 5, explicando, dando exemplos sobre como um mago de metamagia pode utilizar a magia em cada um desses níveis, que tipo de magia ele é capaz de criar, tá bom? Então vamos começar por por entender metamagia 1. Bom, pessoal, primeiramente, né, antes da gente começar a falar sobre o primeiro círculo, né, de metamagia, uma coisa que vocês precisam saber é que o caminho de metamagia ele ainda não está totalmente desenvolvido, né, como por exemplo o caminho de fogo, o caminho de plantas. Os magos eles ainda estão estudando a essência da magia. A magia ela é algo tão incrível que apesar dela vir sendo estudada há milhares de anos, ela ainda não foi totalmente ainda decifrada, ainda totalmente entendida pelos estudiosos. Então ainda é um caminho em progressão, um caminho em processo, né, que pode receber novos conhecimentos a qualquer momento, tá? Ela foi, o início do estudo dela, né, foi no final do Renascimento. Os magos que estavam pesquisando o ritual de passagem para outros planos acabaram esbarrando em descobertas, né, que trouxeram conceitos que mudariam para sempre a maneira deles de verem a magia, tá? Esses grandes feiticeiros, né, resolveram estudar a magia de uma forma mais racional, né? Antigamente a magia ela era mais intuitiva, ninguém procurava entender por que os efeitos mágicos aconteciam, apenas aconteciam e se aceitava e se procurava tentar reproduzi-los. Mas a partir, né, do Renascimento, buscou-se procurar entender a essência da própria magia e o estudo da metamagia inicia oficialmente, tá? E outra coisa que você precisa entender é que a metamagia ela lida com as forças primordiais da magia do tempo e do espaço. Antes, elas eram estudadas apenas em rituais e até mesmo no século XX ele era considerado um caminho extremamente perigoso de se trilhar. Os resultados, né, eles eram imprevisíveis. Você mexer com o tempo, você mexer com o espaço, mexer com a própria essência da magia era algo assim assustador. Poucos magos se aventuravam nos caminhos da metamagia, né? Principalmente em tê-la como arte principal. Alguns estudavam outro elemento como arte principal e utilizavam a metamagia apenas como suporte para obter efeitos, né, mais profundos daquele caminho que ele realmente seguia. Assim como os outros caminhos, a metamagia ela é dividida em 3 formas: entender metamagia, criar metamagia e controlar a metamagia. Entender metamagia é a parte que lida com a própria essência da magia, com os caminhos místicos, com o refinamento e a visualização dos pontos de magia, né? O negócio lá do Feng Shui, né? As linhas imaginárias de magia que cobrem os planos, né? Então tudo isso aí é estudado pela metamagia, né? Bem como também é estudada a fixação de pontos de magia, locais, né, onde a magia ela é mais forte, tá? E esse estudo ele é usado para criar também itens mágicos e para remover efeitos místicos que tenham sido lançados sobre objetos ou sobre pessoas. Eu vejo que a utilidade de entender metamagia é grande. Já criar metamagia lida principalmente com o fluxo de magia entre os planos, aumentando esse fluxo, atraindo ou até mesmo interrompendo, né? Então existem rituais de metamagia que podem sugar a magia de um determinado ambiente, retirar a magia de um determinado ambiente. Imagina, gente, quanto poder, né? Esse fluxo, né? Tanto de criar como de interromper a magia. Também através de criar metamagia que você pode criar portais para outros planos, né? Então, se você quer sair do plano
terrestre, por exemplo, para o plano de arcano, você precisa de um mago que controle criar metamagia, né, que entenda de metamagia. Você quer enviar, não quer ir pessoalmente, mas você quer enviar mensagens, né, de um plano para o outro, também é necessário alguém que domine, né, os ciclos de criar metamagia. E para controlar a metamagia, quando você trabalha com controlar metamagia, aí você lida primeiramente com as 4 dimensões do tempo e espaço, né, ou do espaço-tempo, como chamava Einstein. Einstein dizia, né, que o tempo ele nada mais era do que uma outra dimensão do espaço. Não sei se você já sabe, mas o espaço ele possui 3 dimensões, né? Uma dimensão horizontal, uma dimensão vertical, uma dimensão transversal. Então, até a chegada de Einstein, acreditava-se que o espaço possuía apenas 3 dimensões e que o tempo era uma coisa que não tinha ligação nenhuma com o espaço. Aí chega Einstein e prova por A mais B que tempo e espaço são a mesma coisa. O tempo ele é mais uma dimensão do espaço, e é por isso que a gente diz que o nosso universo é um universo quadridimensional, você possui 4 dimensões. Mas enfim, né? Quem trabalha com controlar metamagia trabalha com as 4 dimensões, o espaço-tempo, e com a localização dos objetos nesse espaço, né? Então, essa área de estudo é extremamente útil para navegação entre planos e transporte, né, entre a Terra e outros planos, ou mesmo entre locais na Terra para outros locais. Ela também altera as distâncias e modifica as percepções de tempo e espaço. Ou seja, você pode fazer um dia se tornar mais longo ou mais curto, né? Você pode trabalhar, viajar no tempo, no espaço, quer dizer, enfim, gente, as possibilidades para quem estuda metamagia são incríveis, e é por isso mesmo que eu falei para vocês no início, que é muito perigoso você dar esse poder de metamagia para qualquer um na sua mesa. Você tem que tomar muito cuidado com o que você está fazendo. Muito bem, agora eu vou falar círculo por círculo, que nem eu fiz nos outros, né? Falar, entender metamagia 1, entender metamagia 2, o que o mago de metamagia com o círculo 1, com o círculo 2, até o círculo 5 é capaz de fazer. Vou dar sugestões, vou dar ideia. Claro, gente, que essa lista que ela não é exaustiva, ela não é terminada, aqui são apenas sugestões, tá? Você pode criar outros efeitos parecidos, desde que estejam no mesmo nível dos efeitos que eu estou falando aqui, tá bom? Cuidado para não extrapolar os níveis de poder. Outra coisa assim muito interessante também, né, é que a gente vai só até o 5º nível, porque o 5º nível é o maior nível que um mago iniciante pode ter em Daimon, tá? Então jamais um mago iniciante vai poder começar com um nível de magia, seja qual for a magia, no nível maior do que 5. Por isso a gente vai falar apenas até o 5º nível, mas isso não impede você criar vilões com nível 6, nível 7, nível 8. Cuidado só na hora de dosar os poderes para não exagerar. E tenha certeza, é claro, que os seus PCs serão capazes de enfrentar esse inimigo e vencer, né? Vamos então para o primeiro caminho, que é o caminho de entender, começando pelo círculo 1, entender metamagia 1. Um mago de metamagia, de entender círculo 1, ele pode perceber se o ambiente está ou não impregnado de magia. Ele pode saber se um determinado local existe a presença de magia. Se você viu os vídeos anteriores, onde eu falei sobre a essência da magia e tudo, você deve ter visto o vídeo onde eu falei sobre o Feng Shui, que são as linhas de Feng, as linhas imaginárias de magia, né? Essas linhas, elas medem o nível de magia no universo, e quando elas se cruzam, né, elas marcam pontos no universo onde a concentração de energia é muito grande. Esses pontos, eles são chamados de node. Qual a importância desses pontos? É exatamente a realização de rituais. Às vezes o mago ele não tem poder suficiente para criar um ritual, mas se ele estiver num node, ele pode absorver poder daquele ponto de intersecção das linhas de Fei, e ele pode utilizar esse poder para dar um upgrade na sua magia e assim realizar aquele ritual. Se você tiver entender metamagia 1, você já é capaz de identificar os nodes, tá? Os pontos onde as linhas se entrelaçam, já é capaz de saber os níveis de magia de um determinado
ponto do planeta, do universo, se naquele local ali existe magia, e caso essa magia exista, se essa magia é uma magia normal, ou se é um node, ou seja, se é um ponto onde a magia está concentrada, um ponto ideal para se realizar rituais. Você também pode perceber se uma pessoa possui a aptidão mágica, ou seja, se ela nasceu ou não para aprender magia, ou pode até inclusive identificar se essa criatura é um ser sobrenatural, ou seja, um vampiro, um anjo, um demônio, tá? Para isso, é claro, o mestre ele tem que fazer um teste em segredo, pois nem sempre, né, este ritual ele funciona, não é uma ciência exata, tá? E você passando no teste, né, se o teste que o narrador jogou em oculto, você vai saber ou não se aquela criatura é um ser sobrenatural. E caso você erre, aí vai dar bastante de pano de fundo para a aventura, porque você vai pensar que a criatura é sobrenatural, sem ela ser. Imagine a milhares de confusões que isso pode dar, né? E permite detectar também se existe magia em um pequeno objeto. Então, o mago, com um círculo de entender, em metamagia, ele é capaz de tocar em um objeto e saber se aquele objeto é ou não um objeto mágico, tá? Muita gente deve estar pensando aí, qualquer mago não é capaz de fazer isso? Não, alguns magos são capazes de perceber quando o objeto tem a magia que ele utiliza, né? Mas qualquer magia, o metamago ele é capaz de identificar, né? Ele sente a presença da magia, independente se ela é de fogo, de água, de luz, tá? Ele consegue. No segundo círculo de entender metamagia, né, além de detectar se um objeto é ou não mágico, né, ele pode encontrar objetos que estão camuflados por magia. Então imagine que um mago utiliza a sua magia para ocultar um objeto que está sendo procurado pelos PCs. Se um dos PCs for um metamago, ele será capaz de identificar, será capaz de encontrar esse objeto. Para isso, ele só precisará ter que fazer um teste de força de vontade, um teste de will contra ao will do mago que fez, né, a magia de camuflagem, tá? Também permite ao mago descobrir que tipo de caminho e forma aparece em um objeto encantado. Então, no nível 1, ele era capaz de sentir a presença da magia. Aqui, além de sentir a presença da magia, ele é capaz de dizer qual o caminho, né, e qual a forma que a magia que está presente no objeto tem. Então, ele é capaz de dizer, esse aqui está encantado com controlar fogo 3, com criar água 2, tá? Então, ele já tem, assim, um conhecimento mais apurado daquele item mágico. Ele também permite colocar uma áurea mística em um objeto mundano, né? Então, imagine um objeto que, digamos assim, um bracelete ou um colar, né? Mundano, feito de material comum, que não tenha nada de magia nele, não um artefato místico. O metamago, ele pode criar um laço com aquele objeto, né, uma aura mística, colocar uma aura mística naquele objeto, e aquele objeto vai ter uma ligação com ele, como se fosse um artefato místico. Isso é bastante interessante. Por exemplo, você pode utilizar, por exemplo, você quer se manter em contato com uma pessoa, então você pega um objeto, encanta o objeto com essa aura e dá o objeto para a pessoa. Enquanto a pessoa estiver utilizando o objeto, você vai saber onde a pessoa está, onde o objeto está, né? Também permite ao mago passar pontos de magia para outros magos, tá? Como se fosse uma corrente de energia. Então, se tem um mago lá que realiza cura, mas o mago está sem ponto de magia, se houver um metamago próximo, ele pode transferir do ponto dele de magia para o outro mago, e esse outro mago vai poder realizar a magia, né? Vários magos, né, também podem utilizar esse poder, né, de passar pontos de magia de um para o outro para criar uma corrente de energia. Nesse caso, eles podem juntos se reunir para realizar efeitos místicos que sozinhos eles não seriam capazes. Então, imagine aqueles rituais onde se reúne 2, 3 magos para fazer a magia. Cada um daqueles magos sozinho não seria capaz de realizar a magia, mas juntos eles concentram a sua magia, né, os seus pontos de magia, e eles conseguem realizar o efeito místico que eles desejam, né? E aquele efeito místico, ele exigia uma quantidade enorme de pontos de magia, mas foi dividida entre os vários magos, e isso possibilitou a esses magos criarem um ritual
né, mais complexo e mais perigoso do que eles seriam capazes de criar sozinho. E nós estamos ainda no círculo 2. No círculo 3 de entender, você pode remover pontos de magia de um objeto ou uma criatura. O nome desse efeito místico é desencantar. Então imagine que você está sem ponto de magia e você sabe que a espada do seu colega ela é um artefato encantado, ou um bracelete próximo a um objeto encantado. Você pode desencantar esse objeto sugando os pontos de magia dele para você e assim utilizar esses pontos de magia para realizar qualquer efeito místico que você deseje. É claro, o objeto vai ficar sem poder místico, né? Normalmente os magos só fazem isso em situações extremas, né? Normalmente quando você encanta um objeto, vale muito a pena que ele continue encantado. Consegue também mascarar a sua aura de modo a não ser afetado por leituras, ou seja, outros magos não serão capazes de perceber a sua presença, tá? Isso, claro, vai durar um curto espaço, né, de tempo. Depois, é claro, ele volta novamente a perceber que você é um mago. Você também pode causar curtos-circuitos em objetos encantados, né? Vamos supor que o cara lá tá lutando com uma arma que tá causando um dano muito grande. Você pode utilizar sua magia para interferir no efeito místico da arma. E assim, por um pequeno período de tempo, aquela arma ela não vai funcionar corretamente, tá? Isso no círculo 3. No círculo 4 de entender, você detecta naturalmente magia até um raio de 50 metros. Então, até 50 metros do local onde você estiver, você é capaz de sentir qualquer ser mágico ou qualquer objeto encantado. Você pode ficar completamente invisível a métodos místicos de detecção. Se algum mago quiser detectar sua presença, ele não vai conseguir. Você consegue também rastrear efeitos mágicos até a sua origem, ou seja, um colega seu caiu sobre o efeito da magia do sono. Você é capaz de rastrear aquela magia do sono e descobrir quem foi o mago que lançou a magia. Isso é bastante útil, né? Principalmente quando você está tentando encontrar o vilão da história. Alguns bruxos, eles carregam um objeto com pontos de magia, né? Para uma forma de guardar. Eles colocam esses pontos de magia em objetos, eles ficam no objeto até 24 horas, tá? E depois eles retornam para o seu dono. Então, às vezes, uma forma de manter pontos extras. E também entender magia, né? Permite a criação aqui, né, de amuletos e talismãs místicos. Então, se você quer criar objetos místicos, basta que você tenha entender metamagia no círculo 4. Já no círculo 5º, né, nosso último círculo aqui de metamagia para magos iniciantes, esse mago ele será capaz de detectar se ocorreu alguma magia no local há pouco tempo. Então, se algum mago há pouco tempo fez uma magia ali, ele é capaz de identificar o tipo de caminho que foi utilizado, as trilhas residuais da energia mística, né? Ele pode, inclusive, rastrear magias feitas até 24 horas atrás, ou seja, até um dia atrás. Ele pode encontrar onde está o mago que criou aquela magia. É também base para a confecção de armas mágicas permanentes. Ou seja, você cria e aquela arma fica encantada, a magia não volta para você, tá? Ele também pode fixar poções, elixires, energizar círculos de proteção. Então, é extremamente útil para magos de suporte. E permite também o mago drenar e usar como se fosse seu pontos de magia armazenados em um objeto, tá? Então, é muito interessante esse nível, né, de entender metamagia. Agora, se você já tem um nível legal de entender metamagia e você quer trabalhar com criar metamagia, né? No nível 1 de criar metamagia, você pode criar uma tela astral invisível e etérea de até 1 metro quadrado, que possua uma ligação arcana com você. Ela é utilizada como uma espécie de alarme invisível, né? Caso alguém atravesse aquele espaço, né, aquela região, você vai sentir a presença daquela criatura. Pode, por exemplo, fazer um bruxo tocar com os dedos um objeto que esteja em outro plano. Então, se você está tentando obter um objeto
que está em outro plano de existência, pode utilizar, criar metamagia nível 1 para tentar rastrear o local onde aquele item está e aí com a sua mão tentar atrair aquele item para o seu plano de existência. Voltei demais, né? Caramba! No nível 2 de criar metamagia, você pode alterar o resultado de dados ou cartas, né? Antes mesmo delas serem distribuídas, você pode determinar qual carta ou qual dado, né? Qual resultado de dado você quer que dê. Isso faz com que o mago desenvolva uma grande sorte em jogos de cartas, ou que seja capaz de acertar o chute de um valor cuja probabilidade seja maior do que 1/100, ou seja, suficiente para tirar uma determinada carta de um baralho. Também permite que feiticeiros enxerguem outros planos próximos, como Arcádia, Sonhar ou Espírito, durante alguns minutos, né? Para isso, é claro, ele tem que estar em um transe profundo e para certas regiões de espírito de sonhar é necessário calcular precisamente a data e os horários da visita. Isso porque em algumas épocas do ano, né, é bastante perigoso você tentar adentrar esses planos de existência. Em outras épocas, além de ser menos perigoso, também é mais fácil, né, você penetrar nos planos, porque há um alinhamento, né, místico favorável para o ritual, tá? No terceiro nível de criar metamagia, você pode entender a teoria do caos. É aquela teoria, né, das asinhas da borboleta, se a borboleta o chamado efeito borboleta, né? Se a borboleta bate as asas no norte, um furacão se forma no sul, né? Então isso aí é a própria teoria do caos, tá? No criar metamagia 3, o mago ele é capaz de entender a teoria do caos. Isso faz com que ele consiga que eventos simultâneos do seu interesse aconteçam em um mesmo espaço de tempo, né? Ou seja, o que nós chamamos de coincidência, fazer com que você e outra pessoa acabem se encontrando num determinado lugar, fazer com que o objeto que você está procurando esteja naquele cômodo, né? Então, criar coincidência, criar efeitos simultâneos é possível para um mago que tem esse nível de criar metamagia. Ele também pode prever eventos aleatórios da ordem de 1/1000. No nível anterior era até 1/100, agora é 1/1000. Então, se a probabilidade daquilo acontecer é 1 em 1000, você é capaz de fazer com que aconteça. E criar também metamagia auxilia no traçado de círculos de proteção e barreiras místicas, principalmente contra seres de outros planos, como Arcádia, Espírito e Sonhar. No quarto nível de criar metamagia, no círculo 4, permite ao mago abrir pequenas janelas de observação para os planos próximos, como Arcádia ou Sonhar. Este foco é suficiente para que o mago consiga guiar-se sozinho nos planos próximos, né? Porque essa magia ela vai funcionar como uma bússola astral, mostrando, né, para o mago o caminho, né, que ele deve seguir. O mago ele também pode usar a metamagia para forçar a fusão entre os planos Espírito, Arcádia, Sonhar e a Terra. Ao fazer isso, né, ele pode encantar objetos, né, nos dois planos, fazer com que esses objetos existam tanto num plano como no outro ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma espada ou uma faca, né? Você atravessa de um plano para o outro e aquela arma existe também no outro plano. Isso é muito útil porque a maioria dos objetos que existem na Terra, por exemplo, não existem em Sonhar, não existem nos outros planos e nem podem ser levados para lá. Mas com esse nível de metamagia, você é capaz de forçar a existência desses objetos nos dois planos. Já pensou, gente, o poder que um mago de metamagia tem nesse nível aqui? E por fim, a metamagia no nível 5, né? O círculo 5 de metamagia é a base para a construção de portais entre os planos de existência. Portais esses que não só permitem o mago atravessar, como também transferir objetos através dos planos, né?
permite, por exemplo, que o mago utilize rituais de controle ou conjuração de animais, de plantas, seres mitológicos, né, como dragões, grifos, cocatrices, árvores de Arcádia, de outros planos para o plano da Terra. Então, minha nossa, as possibilidades aí são incríveis, né? A mente do mago jogador e do narrador vão determinar até onde isso aí pode ir, tá? Então veja que tanto entender como criar metamagia já dá para o mago assim um poder incrível. E controlar, né? Ao controlar a metamagia no nível 1, círculo 1 de metamagia, você é capaz de criar relógios biológicos perfeitos. Ou seja, o feiticeiro sabe exatamente as horas quando desejar. Ele sabe se é 2 horas da tarde, se é 15 horas da tarde. A precisão de um relógio. Então, ele nunca chega atrasado e nem nunca perde o horário de um ritual. Ele também pode descobrir medidas relacionadas ao tempo e espaço, como a distância entre 2 planetas, ou a distância entre 2 galáxias, né, com exatidão. Apenas se concentrando, ele consegue esses valores. E ele também pode criar uma bússola magnética natural. O mago, ele calcula ou deduz medidas relacionadas ao espaço, como altura, distância, volume, apenas olhando onde fica o norte magnético. Então, muito bom, né, para quando você está, por exemplo, em missões de exploração, né, viajando, né, por locais distantes, mesmo no seu próprio plano, né. No nível 2 de controlar a metamagia, você tem uma excelente noção de tempo e espaço. Isso te permite determinar distâncias que você não é capaz de enxergar e com bastante precisão. Permite também dobrar o espaço interno de uma bolsa, de um baú ou de um saco, né, por um curto período de tempo. Ou seja, a bolsa parece bem pequenininha, mas na verdade ela tem uma capacidade muito maior, porque o espaço dentro dela está dobrado. Também permite utilizar rituais para dobrar o volume interno de suas bolsas com ingredientes para fetiches, de modo que você pode carregar grandes quantidades de objeto em bolsinhas extremamente pequenas, né, com um peso também pequeno. E também altera a percepção do espaço, de prisões, trincheiras, fossos, né? Você olha para o objeto, para o espaço, parece bem pequeno, mas na verdade ele é bem grande, ou ele é bastante grande, você começa a ver ele bastante pequeno. Então varia muito, porque o seu controle sobre o espaço e o tempo já é muito bom aqui nesse nível. No terceiro nível de controlar a metamagia, o mago ele pode criar uma bolsa com distorção espaço-temporal, de modo que ele consiga guardar até 4 vezes mais do que o seu volume interno. Então, se a bolsa parece caber 2 quilos, ela é capaz de conter até 8, né? Então você quadruplica o espaço interno da bolsa. Pode fazer também o tempo contrair ou dilatar até 2 vezes em uma pequena área. Ou seja, parece assim que passou 1 hora, mas na verdade passou 2 horas, mas na verdade só passou 1. Ou parece assim, passou 1, mas na verdade foi só meia hora, né? Você pode aumentar, dilatar ou pode contrair o tempo, de acordo com a sua necessidade. Você também pode, no nível 4 de controlar a metamagia, bolsas com volume interno 16 vezes maior. Lembra que lá era 4 vezes, agora é 16 vezes maior. Em conjunto com outros caminhos, você pode percorrer grandes quantidades de espaço em um curtíssimo tempo. Seria assim uma versão de teleporte, só que utilizando ligações arcanas, o que tornaria esse teleporte mais eficiente, né, do que os teleportes comuns. Com o 5º nível de controlar a metamagia, você é capaz de teleportar-se em pequenas distâncias, né? É usado em conjunto com outros caminhos também para expulsar criaturas extraplanárias. Então tem uma criatura de outro plano, aqui uma criatura de sonhar, eu quero expulsar essa criatura daqui, eu posso utilizar, né, essa minha magia de teleporte para enviar essa criatura de volta para o plano dela. Isso, né, numa campanha de trevas é extremamente importante, extremamente necessário. E faz com que o tempo também, você é capaz de fazer com que o tempo fique dilatado
ou comprimido próximo ao local onde você se encontra, tá? Fazendo com que, assim, você tenha uma iniciativa maior. Então, você pode fazer o tempo diminuir, pode fazer o tempo aumentar, de acordo com a sua vontade. Mas, claro que isso só próximo ao local onde você está, no restante do universo, o tempo vai continuar atuando de forma normal. Então, veja, pessoal, que não tem assim, né? É muito grande o poder que o mago de metamagia tem, é muita coisa que você consegue fazer. Então, se você achou interessante, se você quer utilizar a metamagia na sua campanha, o único conselho que eu posso lhe dar é que tome cuidado. Tome cuidado, porque esse caminho na mão de um jogador criativo, um jogador experiente, pode dar problema sim para o seu enredo. Então, só permita aquele jogador que você possa confiar, aquele jogador que tem compromisso com a sua história, porque a gente sabe muito bem que por mais que a gente ensine, por mais que a gente oriente, tem jogador que nunca se compromete com a história mesmo, aí ele gosta de se divertir a qualquer preço, nem que aquilo que ele faz o que ele quer, nem que aquilo vá destruir a história, ele não tá nem aí, tá? Então, cuidado, tá? Grandes poderes, grandes responsabilidades, já dizia o Homem-Aranha. Então, cuidado para não dar poder demais para pessoa que não tem responsabilidade e ela vai destroçar a sua campanha. Já com os NPC, você pode utilizar, né? Desde que você tenha bom senso também, né, narrador? Não vá criar um NPC tão poderoso em metamagia que com um estalar de dedo ele possa eliminar os outros jogadores da mesa. Não vá também criar um NPC que os seus jogadores não sejam capazes de derrotar. A beleza de um NPC está na sua capacidade de ser derrotado. NPCs que não são derrotados, eles são chatos, eles são uma demonstração de poder desnecessária do narrador. Todo mundo sabe que você, narrador, é o cara. Todo mundo que senta na sua mesa sabe que você é o cara. E se ele não acha que você é o cara, você deveria convidar ele a ir jogar em outra mesa, tá? Você é sim o cara da mesa e não precisa estar provando para os seus jogadores isso. Tá? Os seus jogadores sabem, por isso eles jogam com você, porque eles te acham realmente digno de empunhar, né, o brasão de mestre, de sentar na posição de mestre, porque eles gostam do seu roleplay, gostam das suas aventuras. Então, para que ficar utilizando do poder que eles te deram para estar humilhando, para estar, né? Isso não é legal, e a única coisa que você vai conseguir com isso é jogar sozinho. Quando você menos esperar, ninguém vai querer jogar com você. Enfim, faça desafios que sejam motivadores, interessantes, mas que também possam ser vencidos, tá? E fique feliz quando o seu jogador te vencer, né? Porque teoricamente ele não está te vencendo, ele está te ajudando a criar um enredo legal, um enredo divertido. Torça pelos seus jogadores, isso é muito importante numa mesa de RPG. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre metamagia. É uma pena, nossa playlist de magia encerra aqui, né? A dos caminhos, né? A gente vai ter outros vídeos sobre magia, mas falando sobre rituais e sobre outras coisas, dessa parte de caminhos eu encerrei aqui com vocês. Se você tá aqui comigo desde o início, muito obrigada pela paciência, pelo carinho, por ter ficado aqui comigo. Espero que você tenha gostado e se gostou, não deixe de compartilhar. Ajuda o meu trabalho e ainda vai espalhar conhecimento para outros jogadores, para outros narradores de RPG. Se tem uma coisa que a comunidade de RPG não sabe ser, é egoísta. A gente gosta de compartilhar. Vamos compartilhar esse vídeo e vamos deixar outras pessoas saberem mais a respeito dos caminhos de magia para Trevas RPG. E se é a sua primeira vez aqui comigo, você já caiu aqui, né, nesse vídeo, vai dar uma olhada nas playlists que eu deixei, vai aprender mais sobre o sistema Daimon, que é um sistema brasileiro, é coisa nossa, é muito legal. E se não é inscrito no meu canal, dá essa moral aí para mim, se inscreve, ativa o sininho para receber outros vídeos como esse, tá? Fiquem com Deus, todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e até o nosso próximo. Tchau!